Oi pessoal, esse é o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver curiosidade, você pode acessar todas as conversas sobre a natureza humana desses mais de 5 anos de QSN que a gente tem. Vai lá no quemsomosnós.com.br e escolha a plataforma que você quiser, no YouTube, podcast, Spotify, você que sabe. Continuando essa nova série sobre filósofos, nós já fizemos algumas, né? Que a gente começa agora mais um programa do Os Pensadores. Nós vamos falar sobre a vida e as ideias de um filósofo que acabou associado à luxúria, ao luxo, a um monte de coisa, quando na verdade ele pregava a simplicidade e o prazer. Nós vamos falar sobre Epicuro. Para nos ajudar a entender as ideias do Epicuro, o doutor em filosofia pela Universidade de Fribourg, na Suíça, e pós-doutorado em filosofia antiga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luca Jean Pittlewood. Quem é você? Bom, eu sou Luca, eu sou um professor de filosofia antiga na Universidade Federal do ABC aqui bom, eu sou suíço, talvez o sotaque pode indicar isso. E no Brasil há 5 anos, mais ou menos. Tá, vamos lá. O que é que fez você, lá na Suíça, escolher essa carreira de estudar filosofia antiga? Bom, conta um pouquinho. Sim. Você nasceu aonde? Sim. A tua formação, seus pais, etc. O que fez você chegar até aí? Então, meu lugar de nascimento é Genebra, na Suíça, mas eu sou de uma parte no sul da Suíça, que é um canton, um estado chamado Valais, que é meio periférico até pela Suíça, onde tem as montanhas. Bom, eu sempre tinha vamos dizer, um desejo, ainda que a gente vai falar de Epicuro, um desejo para os argumentos. Que isso não significava para mim que a coisa que eu gostava mais era a literatura. Eu gostava da literatura, da poesia, mas para mim faltava uma coisa, que são as coisas que a gente encontra nos argumentos. E as matemáticas, que uma coisa que eu gostava também, mas também não era minha coisa preferida. E para mim a filosofia é exatamente, vamos dizer, essa mistura dos dois. Ou seja, a gente usa a palavra, mas a gente com rigor consegue mostrar, demonstrar, argumentar, contra-argumentar coisas. Por causa disso eu estudei filosofia. Eu já sabia que eu ia estudar filosofia jovem, há 16 anos, ainda não sabia o que era a filosofia, mas eu já sabia que... você falou, eu quero ser filósofo. Você se considera filósofo ou um professor de filosofia? Eu não sei, talvez os dois, depende do dia. Mas não, porque de fato eu sou uma pessoa que estuda filosofia, e a filosofia antiga é mais um historiador da filosofia. Eu deveria me considerar como um historiador da filosofia, mas às vezes eu vou emitir minhas próprias ideias, talvez eu entro na categoria de filosofias. E para responder completamente à sua pergunta, por que a filosofia antiga? No meu caso, é mais por causa de um professor que se tornou meu orientador depois, que era o professor de filosofia antiga lá em Friburgo, onde eu estudei, que era um professor com muito carisma, mas também muita gentileza, simplicidade. Ao começo não foi a filosofia antiga meu assunto preferido, talvez como todos os alunos jovens, inclusive também no Brasil, talvez a gente tenha mais interesse pelo Nietzsche, outros filósofos que estão mais na moda. Mas por causa desse professor, eu entrei em Platão e depois eu não fiquei... Saiu mais. Eu não saí mais, ainda não saí de Platão, talvez um dia. Tá bom, aí você se formou lá e o que você está fazendo aqui no Brasil? E então eu fiz meu doutorado lá e na Suíça também eu estudei um pouco nos Estados Unidos com uma bolsa para acabar meu doutorado. Depois tive que encontrar um trabalho com um doutorado em filosofia, que é uma coisa difícil. Os filósofos não são tão bem considerados do que
no período grego, por exemplo, onde você podia fazer parte de Os engenheiros hoje têm mais oportunidades do que os filósofos. Exatamente. Então, infelizmente, eu tive que encontrar. O jeito clássico é uma bolsa pós-doutorado e tinha uma oportunidade em Brasília de um grupo de pesquisa, uma cátedra da Unesco Arcai, que é um pesquisador italiano, o professor Corneli, que está no Brasil há 20 anos agora, e que organiza várias coisas relacionadas com a filosofia antiga. Tinha uma bolsa, eu tentei, inclusivamente meu orientador na Suíça já tinha falado desse grupo, participou num evento em Brasília, sobre Pitágoras, se eu me lembro bem. Tentei, ganhei, foi 2 anos em Brasília, que foi um tempo interessante. Talvez a ocasião de verificar que planejar uma cidade no espírito de Platão não é a melhor coisa para fazer. Foi um pouco difícil me acostumar à vida em Brasília, mas o grupo de pesquisa lá, muito dinâmica, fez que eu me senti bem 2 anos e depois tinha esse concurso na Federal do ABC que eu passei, entrei e agora estou aqui há 5 anos. Que bom, que bom, que bom. Legal, bacana. Bacana você ter escolhido o Brasil, apesar de a gente estar vivendo um momento complicado, né? Principalmente para quem pensa, né? Sim. Então, mas de qualquer maneira, eu acho que é bacana a gente ter gente de fora, assim, eu acho muito legal que a gente tenha gente de fora querendo também estar aqui ou podendo contribuir. Obrigado de ter vindo. Vamos lá. O nosso assunto, né? A gente vai falar sobre o Epicuro. Vamos começar primeiro, então, contando um pouco a história dele. Então, bom, na verdade, com todos esses filósofos da Antiguidade, especialmente no começo da Antiguidade, e a gente não sabia muitas coisas. A gente dependia de testemunhas, de histórias, de vidas sobre esses filósofos. Sempre alguma coisa de um terceiro falando deles. Exatamente. Né? E em muitos casos, provavelmente não são coisas verdadeiras. Ou são coisas que são exageradas. Por exemplo, para Platão, temos vidas de Platão que descrevem Platão como um deus para os defendedores de Platão. E, obviamente, tem também os inimigos que vão falar coisas ruins para um pouco desprezar os inimigos filosóficos. E isso, inclusivamente, para Epicuro. Então, o que a gente sabe dele não são muitas coisas. As pessoas que são interessadas podem ler as vidas sobre ele. Ele nasceu alguns anos depois Platão, talvez 6 anos, mas a gente não tem... Mas ele é contemporâneo de Platão, né? Um pouco depois, e numa ilha grega, e depois ele foi para... Exatamente. E depois ele foi para Atenas. E o que a gente sabe lá é que ele decidiu de fazer uma coisa que era, vamos dizer, comum para os filósofos, a teologia, porque é um pouco o que você está fazendo aqui, é de abrir uma escola. Então ele comprou um terreno. Ele era rico? Quer dizer, o que é que se sabe sobre... Porque quando você fala assim, ele morava lá, aí foi para Atenas, comprou um casarão enorme. O cara... O que ele fazia para ter esse dinheiro? Como é que ele chegou? Não, claro, de uma família... Ele devia vir de uma família rica, provavelmente. Sim. Provavelmente. E acho também que ele conseguiu comprar esse terreno para um bom preço, vamos dizer. Mas, bom, que é uma coisa que foi comum, que obviamente Platão fez com a academia, Aristóteles com o liceu, e que Epicuro fez, ele abriu sua escola, que a gente chama do Jardim de Epicuro. E uma coisa interessante é que, no jeito dele de fazer a filosofia, a ideia era de abrir isso para todas as pessoas. A gente sabe que na academia, por exemplo, não era permitido para todas as pessoas de ir estudar ou encontrar Platão. No caso, as mulheres, os escravos... Não estava aberto. No jardim de Epicuro era aberto para homens, mulheres, escravos. Quem quisesse. Que tive interesse. Bom, uma coisa que eu acho também importante para entender como Epicuro desenvolveu sua filosofia é que ele vai um pouco depois Platão e Aristóteles, que são, obviamente, os 2 filósofos mais conhecidos da Antiguidade, que são filósofos que desenvolveram a ideia que no coração da filosofia, a coisa mais importante é uma coisa que a gente agora chama de metafísica.
A palavra vem muito depois. Até Aristóteles não usava essa palavra, mesmo assim temos uma obra chamada a metafísica. O que é a metafísica? É a ideia que para entender várias coisas nesse mundo, e coisas políticas, éticas, psicológicas, que vão tratar de nossa alma, até para entender nosso universo, precisamos nos perguntar as coisas do que é mais fundamental. E para Platão a resposta foi o que ele chama das ideias. Aristóteles tinha uma resposta talvez um pouco oposta, quer dizer, não, as coisas mais fundamentais são os objetos... As coisas concretas, né? Os particulares. Bom, com algumas... Não, claro, mas resumindo era um pouco isso. Exatamente. É isso que vai continuar depois Platão e Aristóteles nas escolas deles, na academia, na tradição platônica e na tradição aristotélica, até o neoplatonismo para Platão. É um jeito de, vamos dizer, fazer a filosofia um pouco intenso. Você entrar nos argumentos abstratos, difíceis, complexos, e podemos imaginar que, naturalmente, tinha um tipo de rejeição da metafísica na antiguidade. E nesse sentido, a gente considera que tem três escolas filosóficas, mais ou menos, que definirão a filosofia de um outro jeito, que são o ceticismo, o estoicismo e o epicurismo. E essas três escolas, para falar assim, rejeitarão um pouco a metafísica, pelo menos a metafísica no sentido forte. A ideia deles, dessa filosofia que a gente chama de filosofia helenística, que são essas três escolas, é que o objetivo do filósofo, a coisa mais importante que ele tem que buscar, é a felicidade. Então, o que é a filosofia? Ao final, o objetivo da filosofia é a ética. Ética e talvez política, mas no caso do Epicuro, mais a ética. E para isso, tem outras partes da filosofia, que são a lógica e a física. Então, lógica, física, ética. É o jeito de dividir a filosofia para essas três escolas. E Epicuro vai seguir, ou até definir, esse tipo de divisão. Isso mostra bem que no jardim, para voltar no lugar onde ele ministrou ensinava a aulas, não tinha discussões sobre o que são os particulares, o que são as formas de Platão, ou debates, sei lá, tem uma ideia do cabelo, todas essas discussões. Não, o objetivo era de reunir pessoas e o objetivo era de chegar na vida feliz. E por isso, Epicuro desenvolveu uma filosofia cujo objetivo era de ajudar, e isso é uma grande diferença, talvez para nós, os seus alunos a ser felizes. E essa ideia é importante porque ela implica que o filósofo não é apenas um professor de filosofia, como foi sua pergunta antes, que vai ministrar aulas, mas o filósofo tem um papel ativo para mudar a vida das pessoas. De conduzir as pessoas por um caminho que seria o caminho da felicidade. Exatamente. E de um jeito, vamos dizer, profissional. Então, podemos comparar com um médico. Se você tem um problema com seu corpo, você vai para o médico. Ele vai dar um remédio. Psicólogo? Seria um psicólogo, psiquiatra de hoje ou não? Agora, vamos pensar. O que você faz se você tem um problema com o que eles chamaram de alma, talvez a gente hoje chama de espírito, ou de cérebro, eu não sei, mas ou da mente. Da mente vai bem. Mente vai bem. Você vai para um filósofo. Então, tem essa ideia, e a gente vai ver depois que com Epicuro é explícito, porque ele se vê como um médico da alma. Um curador. Bom, e talvez uma outra coisa importante para começar a entender Epicuro, então, essa vontade de se diferenciar das filosofias clássicas de Platão e Aristóteles, e uma influência de um filósofo pré-socrático porque foi um dos primeiros filósofos antes de Sócrates, que foi Demócrito. E a ideia dos primeiros filósofos era, de tentar de definir o universo, do que nosso cosmos é feito. E tem várias respostas, talvez de fogo, de água, de elementos, do indeterminado, várias possibilidades. Dos números, Pitágoras. E uma resposta original, e que até hoje fica impressionante, foi aquela de Demócrito, que de um jeito, isso é importante, completamente abstrato. Então, sem olhar, na verdade, o mundo. Sem conseguir ver. Sem conseguir ver, ele
fez uma hipótese que o mundo era feito de dois tipos de coisas. Coisa que ele chamou de átomos. Átomos significa átomos que não podem ser não divisível. Exatamente. São os átomos. São os átomos e o vazio. E com essas duas coisas, dois princípios, o mundo pode ser explicado. Ou seja, todo o mundo, ou deveríamos dizer os mundos, porque tem uma infinitude de mundos, são feitos de átomos que vão se misturar e se agregar e formar tudo que existe. Objeto. E tudo isso, no tudo tem um elemento importante. Ele estava bem, ele acertou, não? Então. O cara acertou bem. É uma filosofia, devemos dizer, materialista, porque apenas existem objetos corporais que são esses átomos. E tudo, quando ele falou tudo é feito de átomos, isso implica, no meu caso, no seu caso também, nossos corpos são feitos de átomos, mas também nossas almas, ou nossas mentes. E isso é uma diferença com muitos filósofos gregos, e até com o pensamento grego desde Homero, que considerou que nós estamos não apenas um corpo, mas também uma alma. E a alma é um tipo de sopro, um princípio, vamos dizer, espiritual. E que pode ser divino, que no caso do Platão vai sobreviver à morte e escolher uma outra vida depois. E para Demócrito e depois Epicuro, porque Epicuro vai seguir isso, tudo é feito dos átomos e no momento da morte, simplesmente vai ter uma dissolução dos átomos. Se dissolve na natureza. Do meu corpo, mas também na minha alma. Bom, Então, mas ele foi aluno, não, de Demócrito? Não. Ele só seguiu Ele foi de aluno de alguém? Deve ter sido, tá certo? Mas não sabemos. Nós não sabemos exatamente, ou pelo menos ele não foi aluno de um filósofo importante. Ele não realmente entrou numa escola específica. Ele autodidata, será? Bom, ele podemos dizer, tive uma boa educação, vamos dizer, clássica, e chegou a ter a vontade de abrir sua própria escola, seu próprio pensamento. Sabemos que ele escreveu muitos livros. Provavelmente sobrou nenhum. Né? Dizem que é 300, não é isso? Deve ser um número muito redondo, deve ter sido... Mas não, deve ser um outro número. Vai saber, né? Mas com 300, provavelmente ele é o filósofo grego que tem escrito mais. Porque é muito. Muito. Mas, como você falou, temos apenas 3 cartas dele e algumas maximas, citações dele. Então, infelizmente, a gente tem perdido. Então, o quanto esse Epicuro que a gente está conversando existiu dessa maneira que a gente acha que existiu? Porque 3 cartas e citações dos outros, você acha suficiente para... Bom, de fato, isso é um problema não apenas com Epicuro, não, é um problema com quase todos. Quase todos. Então, temos que reconstruir. Em alguns casos, como especialmente os filósofos pré-socráticos e Demócrito, é muito difícil saber se a gente realmente podia entender o que eles têm falado. E no caso do Epicuro, a gente sabe porque se você abrir uma escola, bom, você vai ter alunos, vai ter sucessores, as pessoas vão falar de você, até os inimigos, os estoicos. Eles vão conversar, criticar e até alguns deles, como Marco Aurélio, têm uma simpatia para o epicurismo. O Marco Aurélio também nas suas obras cita o epicurismo e até ele reconhece que sobre alguns remédios pela alma isso funciona. Então, tem um jeito de conhecer e reconstruir um pouco. E no caso, ainda uma coisa importante do Epicuro é que temos também um aluno importante dele, que foi Lucrécio, que vai ser no epicurismo depois que vai sair, vamos dizer, da cultura grega para entrar na cultura romana, e ele tem escrito um poema, ele, na verdade. Sim, que é um poema famoso. Que é famoso, sobre a natureza das coisas. E, através da leitura do poema, podemos também tirar um pouco do... Mas o quanto ali é Lucrécio, o quanto é Epicuro, é difícil saber. Difícil saber. Mas, bom, mas você tem razão, todas essas coisas que eu estou falando agora, bom, é uma hipótese. Mas vamos lá. Então, onde a gente está? Ele falou, essa filosofia do Platão, do Sócrates, Aristóteles, isso aqui é muito
sabe, muito cerebral, eu não sei se eu posso chamar assim, mas pesado e tal, não sei o quê, quando no final a gente faz sentido viver se a gente puder ser feliz. Então a filosofia, na verdade, só vale o conhecimento se ele nos levar à felicidade. Sim. Tá certo? Exatamente. O conhecimento pelo conhecimento é uma coisa meio boba, não sei se é essa palavra que ele usa, que ele tinha, mas é quase uma vaidade. E aqui não, aqui eu quero ser feliz. Não é isso? É isso. Só eu vou fazer uma parênteses muito rápida, dizendo que é sua interpretação, porque eu, como um platonista e também... Você discorda disso? Eu discordo disso. Eu acho que o objetivo da filosofia de Platão, através do conhecimento, era a felicidade. E mesmo se a gente pensar em Aristóteles, e se a gente lê a Ética, por exemplo, de Aristóteles, a finalidade da vida é o conhecimento, mas isso traz a maior felicidade que tem na sua vida humana. Então, no teu ponto de vista, você acha que o Epicuro estava tomando um caminho mais curto? Sim. É isso? Não, porque Platão e Aristóteles exigem realmente, Sócrates, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, exigem um trabalho profundo. Sim. E o Epicuro não que não é profundo, mas você acha que ele estava tomando um caminho mais curto para tentar fazer isso? Então, você tem razão, é exatamente isso, até o ponto que a gente sabe do jeito dele de ministrar as suas aulas, ele desenvolveu técnicas para que os alunos, até sem realmente entender, vamos dizer, o fundo da filosofia, deveriam apenas aprender e se lembrar de algumas frases, por exemplo. E com essas frases, como você quando toma autoajuda. Um remédio, então você toma um remédio por dor de cabeça, você tem dor na sua alma, você vai pensar uma frase do Epicuro. Então ele pensa que ao final não é tão importante de entrar nas questões abstratas, metafísicas, mas que simplesmente ele pode, como um médico da alma, curar os seus alunos com a ajuda dos seus escritos ou das suas falas. Mas a ideia não é necessário para ser feliz, não é isso? Você chegar tão lá dentro. Sim. Desde que você seja feliz, que é para isso que serve. É isso? Sim, mas para ser feliz tem que seguir algumas regras. Algumas regras. Ele tinha algumas... Sim. Além de regras, ele tinha alguns conceitos, né? Sim. O que é a felicidade? Sim. Né? Então, nós estamos falando... Ele era o cara da felicidade, tá certo? Sim. Do prazer. Sim. Uma mistura um pouco das duas coisas. É interessante. Né? Então, é assim... Para ele, o que é felicidade? Então, bom, é uma pergunta simples, mas a resposta implica muitas Eu sei, vamos embora. Vamos. Bom, a primeira coisa que ele fala é que para ser feliz, porque a gente tem várias causas de infelicidades, de medo, de ansiedade. Temos que começar por entender o universo. E por causa disso, a física, a descrição da física, é importante para chegar na felicidade. E a sua descrição do universo é, seguindo Demócrito, uma descrição atomista. Então ele vai ter debates ou polêmicas para saber o que ele colocou mais do que Demócrito, se ele apenas seguir Demócrito, porque a gente não tem os textos de Demócrito e de Epicuro, mas em geral ele aceita que tem apenas os átomos e o vazio, e os átomos são coisas não divisíveis, que têm diferentes formas, e na verdade uma infinitude de formas. Não tem um número, a gente não pode pensar a variedade das formas. Mas tudo isso não é perceptível. Formas diferentes, pesos diferentes e tamanhos diferentes. Só que, no caso do tamanho, não pode ter um tamanho visível, super grande, porque senão teria um átomo. Desde que a gente não veja. Então, e tudo isso vai se combinar, os diferentes átomos, mas ele tem vamos dizer, ele reconhece que os átomos, primeiramente, têm partes.
eles não são divisíveis, mas a gente pode dividir eles com nossa mente. Sim. Imaginar que eles têm partes. Eles não são homogêneos assim. Exatamente. Né? Eles têm diferenças internas, mas não divisíveis. Exatamente. Isso é, na verdade, para responder a uma objeção de Aristóteles, que falou que o Demócrito não fez a diferença entre a divisão física e a divisão matemática. E ele se pergunta, bom, temos esses átomos e temos o vazio. O vazio não implica qualquer tipo de resistência. Então, se uma coisa é quase um experimento mental, um átomo cair, ele vai cair. As velocidades não vão mudar, mesmo de acordo com o peso, porque o vazio não vai causar qualquer resistência. Nenhuma resistência para cair. Então, ele descreveu um estado do mundo onde temos que imaginar todos os átomos que vão cair e na mesma velocidade. Se isso foi, no momento, o caso, só teria os átomos caindo no vazio. Ou seja, não teria nosso Não teria nada, universo. Não teria uma construção. Exatamente. Então ele precisa de uma coisa para explicar, vamos dizer, a criação Por que os átomos se juntaram para fazer as coisas? Exatamente. E que provavelmente não tem em Demócrito. Isso provavelmente, pelo menos de acordo com Cícero, falando disso, isso se encontra também no Lucrécio, ele tem que supor que no momento nos átomos tem um pequeno desvio, que é chamado clinamen. E por causa de um clinamen que é causado pelo acaso, não tem uma justificação. Desequilibra tudo isso e junta. E depois tudo vai explodir, é um resumo, e os mundos, porque não tem apenas um mundo, tem uma infinitude de mundos, vão se formar. Se formar para um tempo provisório, porque depois os átomos vão se encontrar, depois vai ter rearranjam de outra maneira. Vai ter acidente, vai ter, de acordo com o tamanho, com a força dos átomos, vai ter mundos que vão ser destruídos, como exatamente os corpos, as almas. Isso é um pouco como ele descreveu o mundo. Os mundos, como eu falei, tem outros mundos. Ele acredita, por exemplo, que existe um outro mundo onde agora mesmo nós estamos conversando. Que não são nós, são nossos... São outros nós. É uma questão de estatística. Se você tem tantas possibilidades, é plausível uma dessas pode existir. Bom, isso dá... Qual é a consequência dessa visão do mundo? Porque a pergunta é a felicidade, eu não esqueci. É que, é um mundo materialista e também é um mundo, devemos dizer, determinista. Ou seja, tudo é relacionado aos encontros por acaso. Tem um acaso, não é? O determinista... Isso que é também um pouco complicado, porque tudo é pouco determinado pelos encontros dos átomos, mas as determinações são por acaso. Sim. Só que, ao final, Epicuro não quer defender a ideia que tudo é determinado, que nós estamos completamente ligados a um destino. Ele vai criticar, na verdade, o estoicismo, que só que, se você pensar, de um ponto de vista estrito, se tudo é relacionado às propriedades de encontro dos átomos, é determinista. Então, tem uma hipótese que os comentadores fazem, que o que faz, por exemplo, o que eu estou fazendo agora? É só as relações, os encontros dos meus átomos. Mas minha vontade, de onde ele vem? Minha alma é feita de átomos também. Talvez átomos mais subtis, mais finos, mas de átomos. Mas se tudo isso são mais ou menos leis de encontro por acaso, como eu posso determinar que eu vou, sei lá, agora me levantar e sair dessa sala, que eu não vou fazer? Mas você sabe que hoje, por exemplo, a ciência, neurociência, etc., sabe que aquilo que a gente decide conscientemente, a gente já decidiu inconscientemente antes. Sim, bom. Alguns milissegundos antes da gente estar consciente, já está decidido. A gente pensa que decide, mas a gente decide antes. O que esbarra um pouco no raciocínio dele, ou seja, que as coisas... O fato de eu não ter consciência que eu estou decidindo não quer dizer que eu não estava decidindo. De fato, tudo poderia ser determinado por algumas leis. Mas só que parece que para Epicuro ele não quer defender isso. Até ele garantia a possibilidade de escolhas dos prazeres, por exemplo, para
ser feliz. E algumas pessoas pensam que a solução que ele usa para justificar o livre-arbítrio seria também o desvio dos átomos, o Klinemann. O mesmo que é usado em princípio de economia para justificar o encontro e a formação dos mundos, também seria a mesma coisa que aconteceu. Vai ser muito difícil entender. Ou seja, quando eu vou fazer uma coisa de um jeito livre, vai ter um desvio. Mas o que causa o desvio? A gente volta no mesmo problema. Então, não é uma boa solução. Mas é um problema para os interpretadores e já os alunos de Epicuro de entender como, numa visão materialista, podemos garantir a liberdade. É difícil mesmo. É difícil. À medida que você diz que tudo já em alguma dimensão já está determinado. Não tem. Mas essa é uma boa discussão mesmo, porque, de novo, a neurociência hoje discute isso mesmo. Se existe ou não existe o livre-arbítrio por causa dessa decisão que acontece antes da consciência. Porque o livre-arbítrio não pode ser inconsciente, porque é esquisito, porque ele aí não é livre. Tá certo? Existe essa discussão hoje real. Então, não mudou muito dos últimos 2.500 anos. E talvez não, talvez tudo são os argumentos que vão se repetir no contexto diferente e com, obviamente, descobertas científicas que vão ajudar a gente a compreender isso. Até agora, a discussão voltou, na verdade. Essa discussão está de volta a respeito do livre-arbítrio. Mas vamos voltar para a felicidade. Sim, então, temos essa visão do universo. Tá. E depois, isso tem uma implicação forte, que como o ser humano se encontra ou interage com esse universo e com nossas sensações. Ou seja, ele não vai ser como muitos filósofos gregos, especialmente Platão e Aristóteles, que vão pensar que o ser humano é caracterizado pela sua racionalidade. E que a racionalidade não é uma coisa que vem das realidades corporal. Ou seja, para Platão é um presente divino, que a gente tem nossa alma, a parte imortal, racional de nossa alma. Epicuro não. Epicuro tem essa ideia que tudo começa com nossas percepções, sensações dos objetos. A sua teoria das sensações é meio complicada e a gente não tem também muitos elementos. Mas ele acredita que nós podemos, com o encontro dos átomos, perceber o mundo, ter sensações. Ter essas sensações, nós podemos também ter o que ele chama de prenoções, que são tipo de sensações, mas que a gente pode um pouco generalizar, que vão dar depois, por exemplo, palavras. Então ele conseguiu também explicar as sensações, a linguagem, as convenções humanas como a justiça, os conceitos. Mas a partir da maneira que nós percebemos o mundo. Exatamente. Não tem uma coisa de divina. Fora. Exatamente. A minha percepção do mundo causa os meus conceitos a respeito do mundo, que causa a minha palavra a respeito desses conceitos, não é isso? Sim, exatamente. E que a interação disso causa as nossas convenções, provoca as nossas convenções. Isso. E ele acredita também que as sensações são verdadeiras. Não tem, se a gente é cético, talvez a gente pode pensar que as sensações não são verdadeiras, que a gente não pode saber se essa coisa é branca, talvez a parede está branca para mim, mas para um animal... tem essa discussão no ceticismo. Para Epicuro, ele tem confiança, vamos dizer, nas sensações. E elas são sempre verdadeiras. E um aspecto agora importante... Só um parênteses. Verdadeiras porque ele acha que é verdadeiro ou porque a gente não tem como saber se são ou não e ele assume que são? Você entende o que eu estou falando? Sim. É a questão do critério. Você não tem como saber se é verdadeiro ou não, tá certo? Então, você... Mas é porque eu vejo assim. É porque eu sinto assim. Então, sim. É isso, não é? Sim. Ou não, ou ele acha que é verdadeiro. Então, na verdade, teria a possibilidade de dizer a gente não sabe se é verdadeira ou não é. Podemos ser até suspender o juiz e ser um cético. Ou dizer, talvez algumas são verdadeiras, algumas não são. Mas como saber. Qual seria o critério? E como não tem uma racionalidade, vamos dizer, supra-humana, não tem. Então ele tem que aceitar que tudo é de fato... Senão ele não consegue caminhar no raciocínio. Exatamente. Certo? Aquilo que eu percebo
eu percebo como verdade. Exatamente. E nesse sentido, podemos dizer que Epicuro é o primeiro empirista. Tudo vem das sensações. E agora chegamos na questão da vida feliz. O que é relacionado com nossas sensações é os efeitos que eles têm nossas pessoas. E esses efeitos são sensações, afeições, sentimentos e na verdade, na mente de Epicuro, são divididos em dois tipos de percepções. Ou pode ser uma percepção agradável, que ele chama de prazer, ou pode ser, ao contrário, dor, sofrimento. Então ele pensa que nós somos, nossa relação com o mundo... É prazer ou sofrimento, prazer ou dor. Exatamente. E isso faz que, às vezes, quando a gente associa Epicuro ao epicurismo, a gente associa o epicurismo com um certo hedonismo, com a teoria dos prazeres. Mas é um pouco mais complicado do que isso. Ele, na verdade, tem uma teoria bastante interessante que faz que próprio epicurista não vai seguir todos os prazeres sua vida inteira. E é interessante de saber que já na antiguidade tinha esse tipo de caricatura de Epicuro, descrevendo o jardim, dentro do jardim. Como luxúria, assim, né? Algo... Exatamente. Mas a gente sabe que não foi o caso. Que ele Ao contrário, ele era muito simples. Muito simples, uma vida simples, feita de equilíbrio. Então, vamos voltar. Vamos lá, prazer e a dor. E a questão do prazer e do dor é relacionado com, por Epicuro, com a questão dos desejos. Porque o ser humano tem desejos, ele deseja coisas. E Epicuro pensa que tem diferentes tipos de desejos. Ele pensa que tem desejos que não são naturais. E esses desejos são desejos que devemos Mas eles vêm da destruir. Então, os desejos são coisas... Os não naturais, vêm da onde? São coisas, eu vou dar dois exemplos para depois responder. Por exemplo, o desejo de ter muito dinheiro. Ou, é um exemplo que ele pega, ou o desejo de ser imortal. Esses desejos não são naturais. Eles são criações. Que, sei lá, talvez vem da sua educação, talvez vem da sociedade, talvez vem de várias coisas. Que, por exemplo, uma criança não... desejos culturais, é isso? Artificiais. Tá. E esses desejos, temos que evitar esses tipos de desejos, porque eles não vão contribuir à felicidade. Mas tem desejos que são naturais. Então, os desejos naturais são desejos que fazem parte da natureza humana, que todos os seres humanos têm. Ele distingue dois tipos de desejos. Os naturais que são necessários e os naturais que não são necessários. O que são os desejos naturais que são necessários? Ele pensa que tem três tipos de desejos naturais necessários. O primeiro são os desejos pela vida. Isso é natural e necessário. Precisamos comer, dormir, são coisas que... biológicos, que a gente chamaria hoje de biológicos. Sim, exatamente. Isso é natural, é necessário. A gente não. Se você parar de comer ou de dormir, você vai morrer. Então, isso temos que reconhecer. E tem dois outros tipos de desejos naturais e necessários. São pela preservação do seu corpo, ou para não sofrer de dor. Agora, saúde. Aí é uma questão... exatamente. Tudo que não vai causar dor no seu corpo. E outro tipo de desejo naturais e necessário é o que vai contribuir na sua felicidade. Agora eu vou falar depois disso, mas só para ver a categoria. E na categoria do que ainda não falei, são os desejos que são naturais, mas não necessários. Isso é o exemplo do aumentar seu prazer. Isso é natural, o ser humano tem isso. Querer ter mais prazer, mas ele não é necessário. Você pode sobreviver sem isso. Exatamente. Mas você pode ser feliz sem isso? Para Epicuro, sim. Sim. Tá. E, ao contrário, esses desejos que são naturais, mas não necessários, não são bons porque você sempre vai buscar mais.
Então, realmente, por exemplo, é um desejo natural e necessário de comer. Mas não é natural, mas não é necessário de ter o desejo de comer coisas muito gostosas. Por exemplo, eu quando eu morei nos Estados Unidos, eu descobri uma coisa muito gostosa, que é o sanduíche de lagosta, lobster roll, uma coisa que eu adorei. E outro dia, eu estava aqui em São Paulo, eu disse, eu gostaria de comer um sanduíche de lagosta. Eu comecei a buscar, eu fiquei frustrado porque eu não encontrei um lugar. Acho que não tem, mas não sei se minha busca foi completa. Bom, mas isso é um desejo que é natural, porque é uma coisa gostosa de comer esse sanduíche. Mas não é necessário. Mas vai sempre me causar, na verdade, mais dor do que prazer, porque eu vou sempre ficar frustrado. A relação entre os dor e os prazeres é uma relação de equilíbrio. Ou seja, se você tem um dor, você vai usar um prazer para compensar e chegar no equilíbrio. Então, é isso, na verdade, o objetivo. Então, tem que evitar os prazeres artificiais, os prazeres naturais que não são necessários, também tem que evitar. Temos que nos concentrar nos desejos que são naturais e necessários. E lá, o primeiro tipo são os desejos que precisamos comer, beber, mas depois ele pensa... Mas sem a ideia da lagosta, tá certo? Exatamente. Comer, beber, então não é o vinho, que hoje epicurista virou o cara que acha o vinho, acha o queijo, acha a comida da lagosta, e não tem nada a ver com Epicuro. Exatamente, não, porque o que a gente sabe, talvez são histórias, lendas, mas que ele tinha uma vida muito razoável, ele provavelmente era vegano. É isso mesmo, ele não comia carnes. Né? Excepcionalmente um pouco de queijo, parece, e talvez um pouco de vinho, mas sem excesso, sem sempre buscar o melhor vinho, a melhor lagosta, o melhor queijo. Porque se você faz isso, você nunca vai ficar nesse ponto de equilíbrio. Você fica preso a esse desejo, é isso? Você fica para querer mais, querer mais, querer mais, querer mais. E a ideia dele era uma de simplicidade. Exatamente. E do equilíbrio. E agora podemos chegar a uma definição, finalmente, da felicidade, se a gente voltar na questão dos prazeres. Tá. Bom, ele distingue também prazeres que são relacionados com o corpo, prazeres e dores. Você tem um prazer que pode acontecer no seu corpo. Quando você vai comer, você vai... Prazer sexual também. Sexual também, o corpo. Ele era ligado a isso também, né? Acreditava nisso. Sim. E prazer na mente. Pensar uma coisa agradável. Ele pensa que os prazeres na mente são um pouco melhores porque os prazeres corporais são apenas no momento presente. Os prazeres na mente, você pode pensar uma coisa do passado, no futuro. Isso não é ligado com... Música... Não é isso? Prazeres da mente, é isso? Sim, são exatamente. Dança, prazer do corpo, música, prazer da mente. É, um prazer que... Literatura, vamos. Sim, tudo isso seria coisas que podem causar coisa na mente. E depois, ele desenvolveu uma distinção que é bastante interessante na questão dos prazeres. Ele distingue dois outros tipos de prazeres. Os prazeres que são cinéticos, que a gente chama de cinéticos. De movimento. São prazeres que implicam um movimento, uma mudança. E os prazeres catastêmicos, que é outra palavra. Catastêmicos? Catastêmicos. Então eu vou tentar definir. Vamos lá. Os cinéticos. Cinéticos são os prazeres que implicam uma mudança ou no seu corpo ou na sua mente. Porque tem os dois tipos de comer, implica uma mudança. Sei lá, no seu estômago, uma coisa. Físico. Até mas ter obviamente, ter uma relação sexuais implica também mudança. Esse primeiro tipo de prazer. Mas também ficar com tristeza, sei lá, antecipar um sentimento de assistir um filme. Tudo isso também causa mudanças. Então, isso são esses tipos de prazer que vão implicar a mudanças. Mas existe um outro tipo de prazer, temáticos, que significa, globalmente, de acordo com a sua constituição, que são prazeres que podem acontecer no ser humano quando ele se encontra num estado de tranquilidade, de equilíbrio, quando ele está apenas aberto à sua existência. Então, e se a gente voltar agora na questão dos desejos,
se a gente se lembra dos desejos necessários e naturais e necessários, eu falei que tem, além dos desejos de comer, dormir, tem pela conservação do corpo e pela felicidade. Para Epicuro, se a gente conseguir, a gente precisa desses prazeres que implicam mais mudanças cinéticos, mas quando tem mudança, sempre depois tem pouco de dor. Você vai comer, depois está mais com fome, mas depois de novo. Tá, bom, temos que chegar numa situação de equilíbrio e depois podemos realmente gozar, aproveitar desse prazer catastêmico, que seria estado, vamos dizer, de consciência, talvez de consciência plena, para falar das pessoas que fazem hoje a meditação, a mindfulness. Essa ideia simplesmente de sentir prazer no estado de neutralidade, de equilíbrio, não prazer na mudança da alimentação, do sexo, mas simplesmente prazer que não é, que é de fato passivo, mas passivo na ideia de estado de abertura. E se você conseguir chegar nesse estado, que é prazer superior do que o prazer cinéticos, você vai conseguir preencher, vamos dizer, esses dois desejos. Porque no caso desse desejo, desse prazer, desculpa, você vai ficar numa tranquilidade do seu corpo, você não vai sofrer de qualquer coisa. Você vai chegar do que ele chama de aponia, que é a tranquilidade do corpo, ou seja, não ter sofrimento no seu corpo. E se você chegar na mente, você chega na ataraxia, que é a tranquilidade da alma. E esse estado é, na verdade, o próprio prazer de Epicuro. Então, muito longe dessa ideia de gozar para gozar. Comer vinho e etc. Comer e beber, que hoje é o que as pessoas colocam. Né? Exatamente. Agora, parece um pouco um caminho de elevação espiritual, apesar dele não ter essa... Parece um pouco budista, um pouco essa história. Buda é anterior, tá certo? Sim, sim. Eu não sei se teve qualquer tipo de influência, impossível saber, saber. Mas é semelhante, não? Assim, não é eliminar os desejos, mas chegar nesse estado de concentração. Então, que no caso de Buda é um estado de elevação. Sim, sim. É semelhante, quando você vai descrevendo parece uma coisa... Então, é interessante porque tem um filósofo francês que inclusivamente é popular no Brasil, porque seus livros são traduzidos em português, que é Pierre Hadot. E Pierre Hadot, que pela história foi o orientador do meu orientador, escreveu esses livros sobre a filosofia como terapia da alma. E ele quer mostrar que a filosofia antiga tinha como objetivo de cuidar das vidas das pessoas, nesse sentido do Epicuro e também do estoicismo e do ceticismo também. Na vida real. Assim, na vida real. E ele reconhece que tem muitos assuntos, muitas temáticas que parecem muitas próximas da sabedoria oriental. Mas ele reconhecia que ele não tinha o tempo na sua própria vida de aprender a língua, olhar os textos e fazer esse exercício. Para fazer essa ligação. Mas, de fato, você tem toda a razão e que tem alguns elementos que é muito parecido. Que parecem... bom, mas talvez o ser humano, independentemente do lugar... Claro, não precisa ter influência, mas... Assim, chegar a algumas conclusões sobre... mas como o Buda foi anterior, tá certo? Sim, sobre os 400 anos antes, então, os 350, 400 anos, é capaz de ir até lá. Sim, a gente não sabia, então não sabe, eu sei. Não, eu sei. Eu estou dizendo que esbarra, não? Sim. O processo esbarra, assim, não tem um processo semelhante. Sim, não, de fato. Então, a felicidade para o Epicuro seria a iluminação para um budista. Eu sei, com paralelo, com diferenças, com todas as diferenças que a gente pode colocar. Agora, não, e outro aspecto, talvez, que possa ser usado para comparar, essa ideia que, no caso do Epicuro, ele se considera como um médico que pode cuidar das pessoas. E agora temos, talvez, todos os elementos para entender a coisa mais conhecida do Epicuro, que, como um filósofo médico, quer cuidar a alma das pessoas. E ele vai desenvolver um remédio
na verdade, 4 remédios. É o famoso tetrafarmacon. Farmacon significa remédio. E talvez eu possa ler só. Fica à vontade. Porque na carta sobre a felicidade a Meneceu, ele resume isso. Eu vou só, com meu sotaque, mas ler o resumo do que são esses 4 remédios para ser feliz. Na tua opinião, ele pergunta ao seu destinatário, será que pode existir alguém mais feliz do que o sábio, que tem juízo reverente acerca dos deuses, que se comporta de modo absolutamente indiferente perante a morte, que bem compreende a finalidade da natureza, que discerne que o bem supremo está nas coisas simples e fáceis de obter, e que o mal supremo dura pouco, ou só nas coisas sofrimentos leves. E o que são esses 4 remédios? A questão dos deuses. Uma questão dos deuses. Isso é diretamente relacionado com o atomismo, porque os deuses também são feitos de átomos. E os deuses, inclusive, é um problema, porque numa civilização com vários deuses, os deuses gregos, eles são considerados superiores, né? Descritos como um pouco seres humanos, que às vezes têm ciúme, que brigam. Inveja e etc. Exatamente, mas eles são superiores. Bom, mas os deuses de Epicuro... Eles são feitos da mesma coisa que nós. Então eles são iguais. E eles vão ser destruídos, como tudo. E depois... Então, ele não comenta muito sobre isso, porque é meio polêmico, provavelmente. Na época deveria ser horroroso ele ter que se meter nesse assunto. Exatamente. Então, a solução deles é, os deuses estão lá, eles não têm qualquer consideração para nós. Eles estão fazendo as coisas entre eles, mas eles não têm interesse. Não ligam para nós. Então a gente não deveria ter medo deles, porque eles estão no lugar deles e a gente fica aqui. Então, primeiramente temos que nos libertar. Provavelmente isso é uma posição política, né, para evitar dificuldade, né? Voltando ao que você está falando. Sim. Eles estão lá, nós estamos aqui, um não conversa com o outro. Vamos deixar assim, sim, né? Exatamente. Para ele não ter que dizer, esses deuses, não é que não existem, mas eles são tão mortais quanto nós. Porque seria um pouco difícil. Então, a solução é, eles estão lá e a gente não... Vamos esquecer esse assunto, vamos para a próxima. Vamos esquecer, mas vamos nos lembrar que eles não querem causar qualquer mal para nós. Temos que imaginar também que no tempo do Epicuro... Nem bem. Neutralidade. No tempo de Epicuro, as pessoas olhavam um desastre, uma catástrofe natural, não sei, pensavam que era uma punição dos deuses. Epicuro fala, não, os deuses não cuidam de nós. Então, não. Se a gente quer saber o que aconteceu na natureza, são relações por acaso dos átomos. Então, a gente não tem que ter medo de um desastre natural. É uma coisa que acontece, mas não é a punição dos deuses. Então, isso já ajuda a liberar nossa alma e a chegar nessa tranquilidade da alma, a ataraxia. O segundo é, a gente não deveria ter medo da morte. Um argumento muito conhecido. Que todo mundo usa. Eu vou ler porque o argumento é muito curto. E é muito bom mesmo. Depois podemos conversar. O argumento é aqui. Então, o mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós. Justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. A morte, portanto, não é nada, nem para os vivos, nem para os mortos, já que para aqueles ela não existe, ao passo que estes não estão mais aqui. Aqui o exemplo de um argumento filosófico. Quando você está vivo, a morte não está, então, portanto, não interessa. Quando você está morto, você já não está, portanto, não interessa. Não é um assunto. Né? Essa é a ideia. Morte não é um assunto. Porque ela é nada para nós. Claramente, isso apenas pode ser entendido no contexto de uma filosofia materialista atomista. Claro, onde não tem a alma, onde você não vai ter a consciência depois e tal. Exatamente, porque no momento que você morreu... Mas que é boa, né? É boa, porque é uma certa tranquilidade. Assim, o objetivo é de chegar à tranquilidade. Agora, na minha opinião, tem alguns problemas com esse argumento. Mesmo se você seguir... Então, mesmo se você aceitar as premissas que tudo é feito de átomos e de vazio. Claro,
o momento da morte, você vai parar de existir, você não vai ter mais percepções, se você não pode ter percepções... Não vai sofrer. Não vai sofrer. Claro. Mas eu acho que o medo da morte não é apenas o medo do momento da morte. Claramente pode ser o momento do sofrimento até a morte, pode ser o sofrimento de não ter mais a sua vida. Eu quero que minha vida continue para muito tempo, para aproveitar dessa vida. Claro, o Epicuro vai responder, mas isso é um desejo artificial de querer viver para sempre. Bom, tudo bem, talvez mas agora, não é natural, em certo sentido, talvez eu falo demais como platonista, mas de ter uma vida completa. O que aconteceu se eu morrer antes que eu acho que minha vida seja completa? Isso poderia causar medo. Ou seja, o que é a vida completa para Epicuro? Ele diria chegar nesse estado de aponia e de ataraxia. Mas se você morrer antes, é uma causa de ansiedade. Deve ser. Não, se você ficar pensando nisso. Porque acho que o que ele está dizendo é, para que pensar nesse assunto? Viva a sua vida. Sim. Se você morrer, acabou. Acabou, mas... Não é isso? Então vamos... Por que ficar ansioso a respeito da morte? Né? Não é isso? Porque eu entendo o que você está falando, o processo, eu fico ansioso a respeito, e se eu morrer e não conseguir, eu falo, mas para que você está pensando nisso? Então, não é? Sim. Para quê? Por que você não vive? O teu momento vai caminhando e etc, e pronto, você vai chegar onde você chegou. Tudo bem, mas então, se agora, você tem razão, mas se agora a gente quer se perguntar, o que é uma vida para um epicurista? O que você faz? Qual projeto você faz na sua vida? Se você quer hoje ser um epicurista. Você vai querer ter um trabalho? Por que não? Bom, tudo bem, mas ter um trabalho... Se for um trabalho que de alguma maneira eu acredito, isso aqui é um trabalho que eu acho legal. Bom, tudo bem, mas... Que me preenche, que talvez ajude as pessoas também que estão assistindo a nossa conversa. Tudo bem. Não é isso? Mas... Por que não? Porque no seu trabalho você faz projetos, não? Projetos sobre o futuro. Se você morrer antes de chegar, de alcançar esse projeto... Eu não vou sentir dor, porque eu morri antes. Então, eu vou sentir dor se eu pensar nisso. Não é isso? Tudo bem, mas a pergunta é... Para que pensar nisso? Não é? Eu estou tentando defender o ponto de vista dele. Para que pensar nisso se não vai mudar nada? Pensar ou não pensar nisso? Eu tenho essa decisão de pensar ou não pensar. Eu posso fazer um projeto. Se eu morrer antes do projeto concluir, eu morri. Portanto, não tem problema. Tá. Né? A questão agora é o que seria uma vida boa? O que seria uma vida, vamos dizer, completa? Vamos comparar a vida a assistir um filme. Tá. Vai ir para a Sala São Paulo assistir o Orquestra Sinfônico do Estado de São Paulo. Você não quer morrer antes do fim do filme ou da música. Seria frustrante. Ou não. E se eu viver o prazer de cada momento da orquestra e morrer? Vamos supor, a gente está colocando uma morte fulminante. Sim. Tá certo? Que ajuda mais para o raciocínio. Eu estou tendo aquele prazer. Morri, pronto, eu morri com o prazer. Tudo bem, mas na minha imagem, talvez vamos voltar no filme. Você quer saber o fim da história para chegar? O que você não... Mas se eu morri, eu não quero mais saber o fim da história. Tudo bem, mas vamos comparar a vida com a noção de completude. Talvez não tenha nesse sentido. Talvez você pode comentar, mas a vida não deve ter um objetivo para preencher ou não. Mas eu concordo que Epicuro tem esse argumento. É esperto. Que assistir o mesmo filme sempre é chato. Então você não quer repetir a sua vida, fazer todas as mesmas coisas. Talvez voltar ao trabalho todos os dias, ou ver as mesmas pessoas, ou ir no mesmo restaurante. Mas tem que pensar ao mínimo que você tem que preencher algumas coisas para estar feliz. Mas posso tentar defender ele ainda? Deve tentar defender Epicuro. Mas está preenchendo passo a passo, não preenchendo como um plano. Aquele momento está preenchido. Não, então, entendeu? Sim. Então você está sempre preenchido nesse sentido. Então, o que falta é uma imaginação sua. Aí sim é o desejo, usando... Não, tá razão.
você está sempre preenchido. E o problema, Epicuro responde exatamente nessa linha, dizendo que você tem esse prazer de antecipação, de imaginar coisas sobre o futuro, não é bom, é um prazer artificial. Bom, agora, minha pergunta que eu faço para você é como você faz com sua família? Você tem uma família ou você não tem uma família? Você vai criar filhos ou não criar filhos? Porque se você cria um filho, implica uma responsabilidade até... E se você morrer antes, ou você pensar, não, eu vou criar, mas depois eu vou aproveitar da minha vida, porque como conciliar o epicurismo com uma certa responsabilidade dentro da família? Porque se você faz um projeto, ter um filho é um projeto, é uma coisa que implica de se projetar no futuro. Bom, mas se... Não é se projetar no futuro. O filho não é a sua projeto do futuro. Não deveria ser. Ele não é, né? Ele não é. Pode ser. O filho é uma outra coisa. É um outro ser com outra coisa. Não sou eu me projetando no futuro. Mas os pais não têm uma responsabilidade. Sim, isso sim. Mas acho que o epicurismo não abre mão da responsabilidade. Você não é irresponsável. A não ser que eu esteja... Você entende melhor do que eu. Você é o professor, eu não. Eu estou tentando só defender o cara. Defender no sentido da gente poder ter a conversa. Não é uma irresponsabilidade, né? Não é talvez isso seja até um jeito errado de entender o epicurismo. É irresponsável. Não é responsável pelo momento que você está vivendo. Sim, não. Não então, é isso? Não, eu estou tomando esses exemplos para tentar dizer, se a gente pensa o epicurismo, como a gente se posicionar com ter um trabalho, ter uma família, e você, razão tem jeitos de defender ou, vamos dizer, definir outro jeito de viver em relação com a família ou em relação com o trabalho. Mas, de fato, a resposta de Epicuro é a vida no presente. E o jardim era realmente esse ideal. E que isso é interessante. Tem agora duas consequências que eu acho interessantes. A primeira é que, bom, para chegar nesse estado de tranquilidade da alma e do corpo, bom, provavelmente uma coisa que você deveria evitar de fazer é política. Então, você imagina que uma pessoa que entra na vida política vai ter projetos para os futuros, vai ter muitas, talvez prazeres, mas que vão ser cinéticos, que vão causar modificações. Então, a vida epicurista não é uma vida muito compatível com a responsabilidade, a gente vai de novo de responsabilidade política. A vida epicurista é uma vida meio de, podemos dizer, de fuga da cidade. E a gente tem essa imagem do... ele saiu, teve uma época que ele saiu de Atenas e foi meio, fundou um treco hippie, não é isso? Não, tem essa ideia que ele se afastar, que ele não vai buscar responsabilidade política. E que a felicidade, na verdade, não pode se encontrar sendo, sei lá, presidente da República ou primeiro-ministro. O que eu não discordo muito. Bom, nesse sim, não de não ter responsabilidade. Acho difícil a felicidade estar num cargo desse tipo de coisa. Isso, agora, voltando, isso quer dizer também não ter um olhar de como a vida tem que ser, porque isso também é político. O olhar de como a gente tem que se organizar. Ele tinha um olhar, não é isso? Isso é política também. Ele está falando da política de cargos tradicional, mas ele tinha um jeito de olhar as pessoas, né? Então é muito interessante, porque ao mesmo tempo isso é uma grande diferença com Platão e o platonismo. Para Platão, o objetivo do filósofo era de se tornar o governador, um filósofo rei. E a felicidade para ele é, depois, saindo da caverna, de voltar na caverna. Epicuro discorda completamente. Mas, ao mesmo tempo, ele defende convenções, ele fala de virtude, de justiça. E por quê? Que é uma organização política, podemos chamar assim, não no sentido da... Então, a resposta dele também, isso não fica muito claro, mas que se você não tem uma estabilidade política, você não vai ficar feliz, você não vai conseguir aproveitar dessa vida no jardim. Se você ficar no país de guerra, de caos, é um horror. Então, ele aceita a ideia que devemos viver numa cidade justa, devemos respeitar as outras pessoas, até pelo próprio interesse, de ficar na felicidade. E o último ponto que eu acho interessante nesse caso é que ele parece criticar, nesse ponto de vista,
o amor, a relação amorosa entre as pessoas. Por quê? Porque elas podem causar prazer. Claro, tem prazer nas relações sentimentais entre as pessoas, mas também dor, sofrimento. E sempre é um exemplo desses prazeres cinéticos, que implicam, talvez, às vezes, até um prazer excessivo quando a gente se apaixona por uma pessoa, mas depois tem o ciúme, tem o sofrimento. Então, ele reconhece que a relação que os seres humanos deveriam buscar não é tão a relação de amor, mas a relação de amizade, exatamente. E a amizade, para ele, é a relação mais estável, mais compatível com a tranquilidade da alma e do corpo. Vou fazer um parênteses. A amizade dele é amorosa também, só para não parecer que né, é nesse sentido. Com certeza, tem nada a ver com, vamos dizer, bom, talvez é um tipo de amizade, podemos nos perguntar, que exclui as relações sexuais, porque as relações sexuais são relações... De alguma maneira tensas, que poderiam gerar tensão. Ele... Mas poderiam gerar prazer, mas é só no sentido de amorosa, porque ele é contra o amor, eu chamaria de paixão, talvez, sim, não é isso? Com certeza. Ele é contra a paixão, mas não é contra o amor, no sentido do sentimento pelo outro. Com razão. E a palavra de amizade, que é filia, pelo menos na filosofia grega, tem esse sentido de amor e de amizade. Isso, exatamente. Vamos dizer, é um amor espiritual estável entre duas pessoas que aproveitam de uma vida simples. A coisa número para ele é isso, não é? Sim. A amizade. Sim, sim. E isso define também as relações sociais. E isso para citar o fim da carta, porque ele depois fala do resultado disso. Então, são as últimas linhas dessa carta sobre a felicidade. Onde ele, então, descreveu esses 4 remédios e a importância da amizade. Ele conclui dizendo: medita, pois todas estas coisas e muitas outras a elas congêneras, dia e noite, contigo, mesmo e com teus semelhantes, teus amigos. E nunca mais te sentirás perturbado, quer acordado, quer dormindo, mas viverás como um Deus entre os homens, porque não se assimila absolutamente a um mortal, o homem que vive entre os bens imortais. Então, finalmente, ele reconhece que até esse estado que ele quer descrever é um tipo de imortalidade, mas agora, nessa vida, com suas famílias, seus amigos, nesse estado de tranquilidade. Então, eu falei que eu sou mais platonista, mas tem uma tentação. É bonito. E tem uma tentação quando a gente lê isso, a gente podia até se imaginar feliz. Então, mas é isso. Assim, a amizade é importante, os luxos e os excessos não são, o poder não é, status não é, dinheiro não é isso? Então ele foca na coisa assim, nas relações, na simplicidade, Sim. não é isso? Não, é exatamente isso, que como você comentou antes, é uma imagem bem diferente do que a gente chama um epicurista hoje. É o contrário, né? E, claramente, o valor único para ele é o prazer, mas um certo tipo de prazer. O que é esse prazer que é diferente. Que chega a um certo equilíbrio que vai causar um tipo de tranquilidade e do corpo e da alma. Então, que é esse finalzinho aí que você leu agora, Exatamente. Que é um prazer. Eu vou chamar de iluminação de novo, porque parece muito uma iluminação. Assim, a iluminação tem que vir de uma coisa externa? Não, interna. Interna. De novo, budista, assim, da meditação, do tirar os desejos, focar naquilo que é. Não tem essa história da comida, né? Ou do prazer da amizade. O budista não tem muito esse. O budismo está meio fora, é mais individual. Mas, de qualquer maneira, tem essa coisa de ter uma elevação. Sim. Parecido nisso. Ao final, a gente chega nesse tipo de prazer sem movimento, sem alteração, que é um estado de tranquilidade, de calma interno e externo do corpo e da sua alma, que é que é um estado, pessoalmente, eu acho que eu nunca cheguei a esse estado, mas talvez seja um ideal. Mas parece que ele conclui a carta dizendo que é possível chegar. Se você lê o texto, se você respeitar... Seguir essas regras da amizade em primeiro, recusar esses desejos. Sim.
não é isso? E saber que o universo é feito de átomos e vazio, que a gente não tem que ter medo dos deuses, da morte. Se a gente aplicar o tetrafármacon, a gente deveria finalmente chegar nesse estado e ser um homem entre os deuses. É difícil, né? Talvez aplicar. Primeiro essa história da morte, que, por exemplo, você não, resiste. A gente... Você fala, não dá para fazer isso. A gente debate. Tá? Mas, não, claro, é difícil de fazer, mas faz sentido. Eu sei que para você faz menos sentido. O que você acha que menos faz sentido aqui, já que você se coloca, eu sou um platonista, né? Bom, não, eu não sei, na verdade, se eu sou um platonista, eu sou um especialista de Platão, eu conheço não, tá bom. Mas tá eu me pergunto... Olhando desse lado, então, independente, o que Platão poderia ter falado dele? Bom, o próprio Platão responde não, obviamente, a Epicuro, mas a Demócrito, no seu jeito de pensar o universo. Então, a grande diferença é que ele critica as filosofias que são materialistas. Ele pensa que a gente não podia entender esse mundo, que esse mundo não podia... Sem as ideias. Sem as ideias, e se não tem nesse mundo um princípio não material, que ele chama de intelecto, o nous. Isso é talvez o diálogo mais interessante do Platão, que é o Tímeo. Ele mostra como o mundo é, na verdade, animado para um intelecto, uma alma. Eu tenho dificuldade. Muitas pessoas têm dificuldade. Eu sei, eu e a torcida do Corinthians, mas assim, eu já tenho dificuldade dessa. Me parece muito mais complicado esse assunto, é um salto intelectual muito maior do que você. É uma oposição grande entre duas possibilidades. E a intuição do Epicuro é que dos atomistas, é que você não precisa mais do que elementos materiais que podemos modificar para explicar tudo, até a consciência, até a mente. E na tradição platônica, mas também Aristóteles tem que assumir a existência do primeiro motor. Então ele quer alguma coisa que é transcendente nesse sentido. Tem os outros filósofos na antiguidade, mas acho que essa divisão até hoje continua, que pensam que os elementos corporais, materiais, que são passivos, que não são em si mudanças, não podem causar a explicação do movimento, da racionalidade do pensamento. Temos que supor uma outra coisa, que são, por Platão, essa alma do universo. Por que você acha que o pensamento de Aristóteles e Platão venceu, assim, nessa briga histórica? Agora falando como um historiador, ele está uns 4-0, mais ou menos, 4-1, não é isso? Você acha? Eu não sei. Eu tenho essa sensação de que, pode ser que eu esteja errado, que a humanidade, de alguma maneira, na vida real, é muito mais platônica e aristotélica do que epicurista ou... Eu não sei. Então, bom, eu vou falar para Platão. Aristóteles não é completamente de acordo com várias coisas, mas acho que poderíamos colocar... Está no mesmo lado. Num lado que, na verdade, vai se combinar num jeito muito lindo do neoplatonismo, onde os dois sistemas vão ser conciliados. Mas tem os inimigos do Platão, que ele quer combater, são... tem vários nomes, mas são os relativistas e os materialistas, que vão ter uma explicação mecanista da realidade, que vão acreditar que não existe o bem, a justiça, mas que, como Protágoras falava, o homem é a medida de todas essas coisas. Quem ganhou? Eu não sei porque... Você não parece isso? Talvez seja diferente... Pelas religiões, pelo jeito que as coisas... Talvez seja diferente entre... as partes do mundo, porque, na minha opinião, na Europa, mas talvez no Brasil seja diferente, a maioria das pessoas são relativistas e materialistas. Acho que tem, não sei quantos... Agora, né? Acho que tem 15... Nesse momento. Nesse momento. Historicamente, não. Não, nesse momento. Então, assim, do ponto de vista histórico e no tempo, né, foi muito... Não, do ponto de vista Eles ganharam, assim... Sim. O pensamento platônico foi hegemônico. Estou falando do Ocidente também, viu? Sim. Não, claro. Estou falando do Ocidente.
Sim. Tentando ser justo. Não é no mundo, mas no mundo ocidental. Bom, no caso do platonismo, no fim da antiguidade, o neoplatonismo, que era, na verdade, a sistematização do platonismo, porque o platonismo não é um sistema filosófico, a gente tem diálogos de Platão e nós que construímos um sistema, mas depois ele se transformou via os neoplatonistas num sistema que se encontra numa briga com o cristianismo. E finalmente foi, obviamente, o cristianismo que ganhou, mas que integrou vários elementos do platonismo. Então, é um encontro entre o platonismo e o cristianismo que talvez ajuda a entender porque ele continua até hoje de ter um... Mas independentemente disso, porque como historiador da filosofia eu olho os textos e os argumentos, eu acho que nós temos duas propostas. E cada delas, eu falei que eu tenho algumas críticas com alguns argumentos, mas eu tenho muitas críticas contra os argumentos de Platão também, que são dois modelos lindos, que são duas propostas muito interessantes, que cada deles tem argumentos bem fortes e que nos são ajudam interessantes. Também Exatamente. No final, a ideia agora é usar tudo isso para a gente escolher um... Exatamente. Né? E depois agora eu sou muito suíço, cada tem a possibilidade de escolher seu lado e temos que ficar na neutralidade, pelo menos para apresentar os textos. Claro. Bom, um bom momento para a gente fechar. Sim. Quem você acha, então, que do ponto de vista de Epicuro, nós somos? Quem somos nós do ponto de vista do Epicuro? Nós, qual é exatamente a seres pergunta? Humanos. Quem somos nós, seres humanos? Para Epicuro. Isso. Bom, para Epicuro nós somos, obviamente, todos, feitos de átomos. E só isso, na verdade. Então, é uma filosofia muito reducionista nesse sentido. Mas isso determina tudo. Que a gente não tem que buscar outras coisas que as respostas que dentro de nossa própria humanidade, que é uma humanidade, mais uma vez, materialista. Ou seja, não tem um princípio divino, não tem uma outra vida, não tem um destino nossa vida. Um sentido específico. O sentido é simplesmente para Epicuro reconhecer do que a gente é feito e que isso tem como consequência que a gente vai sofrer e ter prazeres, e que a gente tem toda a capacidade, são os dois últimos remédios, que é fácil buscar os prazeres, que é possível e também não tão difícil fugir dos dores, porque os dores não vão durar para todo o tempo. E tem sempre um jeito de contrapor um dor com um prazer. Então eu diria que para Epicuro tem um certo optimismo sobre nossa vida, e esse optimismo vem da sua visão da natureza, da física, que é uma visão atomista. Então tudo é ligado, claro, mas ao final o modelo que ele propõe é um modelo simples, elegante, poderíamos dizer, e a gente volta nessa pergunta, mas que é aplicável para nós. Se a gente compara Epicuro ou Platão mais uma vez, talvez seja mais difícil para nós hoje de seguir o platonismo. E como você falou, bom, imaginar que tem um princípio espiritual, uma alma, que causa mudanças no universo. Bom, Epicuro, e por causa disso ele fica tão na moda, até podemos encontrar traduções ou livros de Epicuro, porque basta ler essas cartas, não são muitas páginas, e a gente já pode tentar, se a gente tem uma afinidade, obviamente, aplicar nossa vida. E eu diria até mesmo se a gente não acredita, vamos dizer, que uma pessoa não quer ser atomista, não quer ser materialista. Acho que ainda... Dá para usar como regrinha... Exatamente. Independente até de acreditar na parte materialista ou não. Exatamente. Né? De ser um materialista. Exatamente. E para o Luca? Para o Luca. Quem somos nós? Isso não, eu não sei, eu acho que... Chuta, ou bom, fala, se posiciona. Bom, mas nós, eu preciso responder para todos de nós, o que é o ser humano, o que eu acho que é... Quem você acha que nós somos? Mas isso é muito difícil, eu acho que
decidi ser um historiador da filosofia para não responder para não ter que responder a essa pergunta. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção com o pensamento grego, que é o pensamento com que eu fico mais tempo, é que eu não sei se tem alguns aspectos da vida que nós somos realmente, porque é a sua pergunta, que, vamos dizer, falta em todas as teorias deles. Mesmo se você adicionar ou comparar. Por exemplo, a questão do sentido trágico da vida, que vem depois com Nietzsche, que Nietzsche tenta aplicar à antiguidade. Mas é possível que para os filósofos gregos isso não faça sentido de se perguntar essas coisas sobre o seu aspecto trágico da vida. Porque, às vezes, eu acho que tem um aspecto trágico, agora eu falo da minha própria opinião nessa vida, mas para eles, e todos deles, não daria para pensar. Ou você é um platonista e acredita na imortalidade da sua alma, no intelecto, na ordem, da harmonia do universo, ou você é um cético e você suspende o juiz, ou você é um epicurista, ou estoica, e você tem seus próprios remédios. Então não teria essas, vamos dizer, elementos que poderiam causar medos ou ansiedade, como a noção de tragédia, talvez a melancolia, a nostalgia, porque eu, pessoalmente, agora acredito que tem um pouco mais nossa vida do que o que a gente encontra. E talvez são coisas, sei lá, que aparecem depois, que para eles não fazem muito sentido. Bom, uma razão provavelmente é que eles são filósofos muito racionais. E isso que é interessante. Às vezes a gente pensa que os gregos eram meio irracionais por causa das crenças e o fato que foi muito tempo atrás. Mitos. Exatamente. Mas finalmente, quanto mais eu estudo os filósofos gregos, mais eu vejo que eles são super racionais, muito até mais racionais do que nós, que é paradoxal, porque nós temos mais descobertas científicas, mais elementos, mas para eles a norma absoluta é a razão, que pode ser uma coisa externa, divina, imortal, ou a razão do universo do Epicuro. Mas é o que nos faz humanos, né, segundo eles. Exatamente. E para responder agora à sua pergunta, eu me pergunto se isso é suficiente para definir o ser humano, a racionalidade, se não tem uma coisa mais que poderia causar algum tipo de ansiedade, ou tristeza, ou melancolia, ou nostalgia também. Isso é. Mas é uma pergunta. Boa. Obrigado.